Sejam todos bem-vindos. Estamos lendo o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Hoje nós vamos terminar o capítulo 2, que fala exatamente sobre o grande segredo de tratar com as pessoas, que fala exatamente que todas as pessoas, elas têm um desejo de ser importante. E vamos dar início aqui à nossa leitura do domingo. Todos os domingos eu estou aqui fazendo essa leitura, que está sendo gravada para ser postada no Instagram e o áudio no YouTube. A apreciação sincera foi um dos grandes segredos do sucesso de Rockefeller no conduzir os homens. Por exemplo, quando um dos seus sócios, Edward T. Bedford, cometeu um erro e a firma perdeu $1 milhão numa compra mal realizada na América do Sul, John Rockefeller podia ter feito qualquer crítica, mas sabia que Bedford havia feito o possível e o incidente foi encerrado. Assim mesmo, Rockefeller ainda encontrou alguma coisa a elogiar. Congratulou-se com Bedford porque conseguiu salvar 60% do dinheiro que havia investido na compra. Isso é esplêndido, disse Rockefeller. Nós não podemos fazer sempre as coisas conseguindo lucros certos. Tenho no meu arquivo uma história que sei bem, nunca aconteceu, mas que por exemplificar uma verdade, vou repeti-la aqui. De acordo com esta anedota, uma lavradora, depois de um duro dia de trabalho, colocou na mesa, na frente de seus companheiros, um monte de feno. Quando indignados, perguntaram-lhe se tinha enlouquecido, ela retrucou. Ora, como é que eu ia saber que iriam reparar? Faz 20 anos que venho cozinhando para vocês e durante todo esse tempo nunca abriram a boca para dizer que não queriam comer feno. Quando há poucos anos realizou-se um estudo sobre esposas que abandonavam os maridos, qual foi a conclusão a que se chegou? Falta de reconhecimento. E posso até mesmo apostar que um estudo sobre os maridos que abandonam as esposas levaria à mesma conclusão. Em geral, acostumamo-nos tanto com a presença de nossas esposas que nunca nos lembramos de dizer-lhes o quanto a estimamos. Então, exatamente como aqui é uma observação, o capítulo 2 fala que as pessoas, elas anseiam, desejam ser importantes. Muitos dos conflitos que acontecem com casais é exatamente a rotina acabar levando ao esquecimento da importância do outro naquele relacionamento. E aí continua a leitura. Um membro de uma de nossas classes relatou-nos a respeito de um pedido feito por sua esposa. Ela e um grupo de companheiras da igreja estavam seguindo um programa de autoaperfeiçoamento. A mulher solicitou ao marido que a ajudasse elaborando uma relação com as 6 coisas que, segundo ele, ela poderia fazer para se tornar uma esposa mais eficiente. Ele relatou à classe. Esse pedido me deixou surpreso. Francamente, não me teria sido difícil relacionar 6 coisas nas quais gostaria que ela mudasse. E ela, por sua vez, poderia ter relacionado milhares de coisas em que eu poderia mudar. Mas não o fiz. Em vez disso, disse-lhe, vou pensar nisto e amanhã pela manhã dou uma resposta. Na manhã seguinte, levantei-me muito cedo, liguei para uma floricultura e pedi que entregassem 6 rosas vermelhas à minha esposa, acompanhadas de um cartão com os dizeres: não consigo me lembrar de 6 coisas em que você poderia mudar. Eu a amo do jeitinho que você é. Quando cheguei em casa naquela noite, adivinhem quem me recebeu à porta? Exatamente minha esposa. Estava quase chorando. Nem preciso dizer, fiquei extremamente contente por não tê-la criticado como pedira. No domingo seguinte, na igreja, após minha esposa apresentar os resultados de sua missão, muitas das mulheres com quem ela estudava procuraram-me e disseram: foi o gesto mais cortês que vi em toda a minha vida. A partir de então, compreendi o poder que tem a apreciação.
Florence Ziegfeld, o mais espetacular produtor teatral que já encantou a Broadway, conseguiu tal reputação pela sua sutil habilidade em glorificar a garota americana. Conseguiu repetidamente transformar criaturinhas desajeitadas que ninguém olharia duas vezes no teatro numa visão encantadora de mistério e sedução. Conhecendo o valor da apreciação e da confiança, ele fazia as mulheres sentirem-se belas pelo penetrante poder dos seus galanteios e considerações. Era prático. Aumentava o salário de suas coristas de $30 por semana para 175. E também era cavalheiro. Na noite de abertura das Follies, mandava um telegrama às estrelas nos seus camarins e cobria cada corista no espetáculo com rosas American Beauty. Certa vez, sucumbiu ao modismo do jejum e passei 6 dias e 6 noites sem comer. Não foi coisa difícil de suportar. Eu estava com menos fome no fim do 6º dia do que no fim do 2º. Conheço, entretanto, e você também, pessoas que pensariam haver cometido um crime se deixassem suas famílias ou empregados sem alimentos durante 6 dias. Mas elas deixarão por 6 dias, 6 semanas e muitas vezes 60 anos, sem lhes prestar uma sincera consideração, coisa que eles desejam tanto como o alimento. Olha que coisa interessante, né? Falando aí que o reconhecimento do próximo é tão importante quanto aquele alimento diário. Um bom dia. Muita gente não gosta de receber bom dia, boa tarde, boa noite, mas isso, além de ser uma questão de educação, é também uma questão de gentileza, de reconhecimento que existe uma pessoa ali próxima. E eu, fazendo mais uma observação, é muito fácil a gente fazer a leitura, fazer essa reflexão, mas é muito mais difícil a gente colocar em prática, né? Não é impossível, mas é muito difícil. É uma constante e diária, um diário trabalho de mentalização dessas questões, do reconhecimento, da empatia, né? De você tratar a outra pessoa como você gostaria de ser tratado. E lembrando sempre, aqui como o capítulo 2 fala, que todas as pessoas, elas desejam se sentir importante. E aqui deu 2 exemplos nessa leitura que a gente está fazendo mais essas observações, é de que uma trabalhadora, por exemplo, colocou à mesa, né, das pessoas que comiam todos os dias a mesma comida, feno. E as pessoas só foram perceber isso quando colocou, ou seja, ela fazia os alimentos, mas as pessoas nunca reconheciam. E Florence Ziegfeld, que era um produtor teatral, ele agradava as pessoas, né, as coristas, as suas atrizes, reconhecendo o trabalho diariamente que elas faziam para ele. Continuando a nossa leitura. Disse Alfred Lunt quando desempenhou o principal papel em Reunião de Viana. Nada há que eu necessite tanto como estímulos para minha vaidade. Alimentamos o corpo de nossos filhos, amigos e empregados, mas apenas esporadicamente alimentamos sua vaidade. Nós lhe damos um bife com batatas para adquirirem energia, mas não nos preocupamos em dar-lhes as palavras de estímulo que ecoarão nas suas memórias como a música das estrelas matutinas. Paul Harvey, em um de seus programas de rádio, O Resto da História, mostrou como uma apreciação sincera consegue mudar a vida de uma pessoa. Contou que, anos antes, uma professora de Detroit solicitou a Steve Morris que a ajudasse a procurar um camundongo que estava solto na sala de aula. Entenda-se, ela apreciava o fato de que a natureza houvesse dado a Steve algo que na sala ninguém possuía. A natureza havia dado a Steve um aguçado par de ouvidos para compensar sua cegueira. De fato, era aquela a primeira vez que alguém reconhecia a capacidade de seus ouvidos. Hoje, após muitos anos, ele afirma que aquele ato de consideração iniciava uma nova vida. A partir daquele momento, começou a desenvolver seu dom auditivo
e esforçou-se por se tornar sob o nome artístico de Stevie Wonder, um dos maiores cantores e compositores de música popular a partir dos anos 70. Alguns leitores estão dizendo justamente agora que acabam de ler estas linhas. Isso não passa de tolice. Isso não dá nenhum resultado a não ser com pessoas atrasadas. Por certo, que a bajulação raramente produz efeito com gente de discernimento. É frívola, egoísta e insincera, deve falhar e constantemente acontece isso. Muitas pessoas se consideram tão famintas, tão sedentas por apreciação, que aceitam qualquer coisa. Do mesmo modo que o homem que está morrendo de fome come até capim e minhocas. Olha aqui, parágrafo importante. Vou até ler o finalzinho aqui, ó. Muitas pessoas se consideram tão famintas, tão sedentas por apreciação, que aceitam qualquer coisa, do mesmo modo que o homem que está morrendo de fome come até capim e minhocas. Mesmo a rainha Vitória era suscetível à galanteria e à lisonja. O primeiro-ministro Benjamin Disraeli confessou que sempre as empregava um pouco quando tratava com a rainha. Usando suas próprias palavras, disse ele: espalhava-as como o pedreiro com a espátula. Mas Disraeli foi um dos homens mais polidos, mais galantes e mais corretos que já governaram um grande império britânico. Foi um gênio na sua esfera. O que teria eficiência para ele, necessariamente para você e para mim, não teria valor. No trato diário, a bajulação faz mais mal que bem. A lisonja é falsa e, como dinheiro falsificado, poderá causar-lhe transtornos se tentar passá-los adiante. Prestem atenção agora. A diferença entre o elogio e a bajulação é simples. Um é sincero e a outra é falsa. Um vem do coração e a outra da boca para fora. Um é altruísta, a outra é egoísta. Um é universalmente admirado, a outra universalmente condenada. Vi há pouco tempo um busto do herói mexicano general Álvaro Obregón no Palácio Chapultepec, na cidade do México. Embaixo do busto estavam gravadas as seguintes sábias palavras da filosofia do general Obregón: não tenha medo dos inimigos que o atacam, tenha medo dos amigos que o bajulam. Não estou sugerindo a bajulação. Longe disso. Estou falando sobre um novo modo de viver. Deixe-me repetir. Estou falando sobre um novo modo de viver. O rei Jorge V tinha uma série de 6 máximas espalhadas nas paredes de sua sala de estudos no Palácio de Buckingham. Uma das máximas dizia: ensina-me a não fazer nem receber elogio barato. Está aí tudo que consiste a bajulação, elogio barato. Li certa vez uma definição da bajulação que merece ser repetida. Bajulação consiste em dizer ao outro justamente o que ele pensa acerca de si mesmo. Use a linguagem que quiser, disse Ralph Waldo Emerson, mas você nunca poderá dizer senão o que você é. Se tudo o que tivéssemos de fazer fosse usar a bajulação, todos fariam o mesmo e todos seriam técnicos em relações humanas. Quando não temos o nosso pensamento absorvido em algum problema definitivo, geralmente gastamos 95% do nosso tempo pensando em nós mesmos. Agora, se deixássemos de pensar em nós mesmos por um momento e começarmos a pensar nos aspectos bons
de uma outra pessoa, não precisaremos nos valer da bajulação barata e falsa ao ponto de poder ser motivo de zombaria quase antes de sair da boca. Uma das virtudes mais negligenciadas no nosso dia a dia é a valorização. Às vezes, por algum motivo, descuidamos de fazer um elogio a um filho, a uma filha, quando nos apresentam suas boas notas, por exemplo. E deixamos de incentivar nossas crianças quando, pela primeira vez, fazem um bolo ou constroem uma gaiola de passarinho. Observação, esse livro, ele é da década de 20 e 30. Então aqui está falando que elogiar crianças quando constroem uma gaiola de passarinho, isso já caiu, com certeza, né? Nada alegra mais uma criança que esse tipo de elogio de interesse por parte dos pais. O que a gente pode tirar aqui é que os pais eles também devem reconhecer pequenos atos de conquista dos seus filhos. E aí o texto aqui fala uma parte importante. Da próxima vez que você gostar de filé mignon, que comer no restaurante do clube, peça ao garçom para dizer ao cozinheiro que ele estava excelente. E quando um vendedor cansado se mostrar de uma gentileza incomum, não esqueça também de mencioná-lo. É o reconhecimento. Todo pastor, conferencista ou orador sente a inutilidade de seu desempenho quando não recebe da audiência o menor comentário elogioso. O que se aplica a profissionais aplica-se duplamente àqueles que trabalham em escritórios, lojas e fábricas e aos nossos familiares e amigos. Nas nossas relações interpessoais, devemos nos lembrar de que nossos companheiros são seres humanos e que, como tais, desejam ouvir uma palavra que os valorize. É a moeda legal que todas as almas apreciam. Experimente deixar um rastro amistoso de pequenas centelhas de gratidão pelo caminho. Você se surpreenderá em ver como elas acendem chamas de amizade que iluminarão sua trajetória numa próxima visita. Pamela Dunham, de Nova Fairfield, Connecticut, tinha como responsabilidade de seu trabalho supervisionar um funcionário que não vinha trabalhando como se esperava. Os outros empregados da firma zombavam dele, sujavam os corredores que provarem o péssimo serviço que ele prestava. A situação não era boa e a loja perdia em produtividade. Pam, sem sucesso, procurou motivar esse homem. Notou, porém, que às vezes ele fazia bem determinado serviço. Fez questão de elogiá-lo por esses trabalhos bem feitos diante de todos os funcionários. Cada dia que passava, o trabalho dele foi melhorando e logo tudo o que fazia dava um resultado suficiente e eficiente. Hoje ele é um funcionário excelente e todos o elogiam e fazem questão de reconhecê-lo. O elogio honesto obteve resultados onde a crítica e a ridicularização falharam. Magoar as pessoas, além de não modificá-las, jamais as desperta para suas atividades. Há um velho ditado que recortei e colei sobre o meu espelho, onde inevitavelmente sempre o vejo. E o ditado diz assim: passarei por este caminho uma só vez. Por isso, se existe qualquer bem ou gesto de bondade que eu possa fazer em benefício do ser humano, que eu o faça já. Que eu não adie ou negligencie, pois por aqui jamais passarei. Emerson dizia: todo homem que encontro é superior a mim em alguma coisa. E nesse particular, eu aprendo dele. Se isso era verdade para Emerson, não parece ser 1000 vezes mais para você e para mim? Deixemos de pensar em nossas qualidades e em nossos desejos. Experimentemos descobrir as qualidades boas de um outro homem. Esqueçamos então a bajulação. Façamos um honesto e sincero elogio.
Seja sincero na sua aprovação e pródigo no seu elogio, e as pessoas prezarão suas palavras, guardando-as e repetindo-as durante toda a vida, repetindo-as anos depois, quando você já as tiver esquecido. E o segundo princípio, no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie, ele deixa aqui aprecie honesta e sinceramente. Então, recapitulando aqui, esse capítulo 2 fala exatamente como todas as pessoas, elas anseiam, elas desejam o reconhecimento. Elas querem ser importantes para outras pessoas. E desde um elogio para um filho, para um parente, até mesmo um parceiro, marido, a esposa com quem você vive, esquecer de elogiar pelo menos um dia uma comida, um restaurante, uma pessoa que faz um bom atendimento para você, até mesmo cansado, isso é uma coisa que não é muito legal. Como eu falei mais cedo, é muito fácil a gente ler aqui semanalmente, é muito fácil ouvir esse áudio, é muito fácil ver o vídeo, mas é muito mais complexo, é muito mais difícil a gente colocar em prática. E colocar em prática coisas boas, é mais fácil fazer coisas ruins, às vezes, é muito complexo. Deixa eu pensar aqui. As pessoas estão muito mais suscetíveis a falhas do que acertos. Então, por isso que a gente precisa sempre estar se policiando. É isso que eu quis dizer, eu acabei me enrolando aqui. E o primeiro princípio que o autor nos dá, vou lembrá-los aqui, recapitulando, o primeiro princípio é: não critique, não condene, não se queixe. E o segundo, que a gente terminou hoje, é: aprecie honestamente e sinceramente. Então a gente deve parar de reclamar, parar de criticar, parar de apontar, porque quando a gente aponta, tem 5 apontando de volta, e apreciar honestamente, não é a bajulação, as atividades que o outro faz, as ações dos outros. Se você não tem o que falar da pessoa, não tem ponto positivo, não quer falar, sem problema, não critique. E esse é o recado que a gente pode tirar de proveito desse capítulo 2. Eu convido a todos vocês que estão assistindo pelo Instagram e vocês que estão ouvindo pelo YouTube, de que nos acompanhem no projeto Livro no Ponto, todos os domingos. E aí, semana que vem, a gente vai entrar no capítulo 3 do livro. E o capítulo 3, ele vai falar sobre aquele que conseguir isso, terá todo mundo ao seu lado. Aquele que não conseguir, trilhará um caminho isolado. O que será que precisa se conseguir para ter todos ao seu lado? E o que não fazer para que você fique num caminho isolado? É isso. Agradeço a atenção de todos. E uma boa tarde, hoje é domingo, e até semana que vem. Tchau!